É com alegria que eu inicio essa minha participação no quadro Palavra do Rabino. E o assunto de hoje é Pessach, é a história da libertação dos filhos de Israel, que saíram do cativeiro egípcio e comemoraram então a sua liberdade. Ano após ano, nós, judeus, nos reunimos em volta da mesa de Pessach para mais uma vez comemorar o fato de sermos homens livres e pensarmos naquelas pessoas no mundo que ainda sofrem com falta de liberdade. Existe um momento determinante em toda a história de Pessach. Esse momento é o primeiro diálogo de Moisés com Deus. Moshe cuidava de suas ovelhas quando uma delas desgarrou. Quando o líder foi procurá-la, viu uma cena fantástica. Um arbusto que pegava fogo e, no entanto, não se consumia. Moisés aproximou-se desse arbusto e Deus revelou-se falando com ele. Existe um midrash, uma alegoria rabínica fabulosa sobre o momento anterior ao diálogo entre a voz que vinha do arbusto e Moisés. Segundo essa lenda rabínica, Deus não sabia que voz deveria utilizar para falar com Moisés. Deus teria pensado que se viesse a usar uma voz muito forte e poderosa e dissesse Moisés, poderia assustar nosso líder e afugentá-lo sem conquistar a possibilidade de diálogo. Por outro lado, se dissesse de maneira demasiadamente delicada e sutil, Moisés, aquele pastor poderia ignorá-lo e seguir com seu rebanho adiante. O que fazer então? Qual deveria ser a voz utilizada por Deus para não assustar Moisés e, ao mesmo tempo, não ser ignorado? Essa é uma pergunta que deveria fazer parte do nosso cotidiano. Também nós precisaríamos nos questionar, toda vez que estivéssemos nos preparando para dizer algo, com que tom devemos fazê-lo? Sabemos que uma mesma mensagem, dita de maneira autoritária, ríspida, agressiva ou impetuosa, tem um efeito muito diferente daquele que provocamos ao dizer o mesmo texto, com ternura, carinho, humildade e doçura. Deveríamos destinar o mesmo tempo e energia que dedicamos ao texto, ao veículo desse mesmo texto. Da mesma forma que nos preocupamos com as palavras que utilizamos, precisamos aprender com Deus e nos preocupar também com o tom de voz que iremos aplicar. Depois de ponderar sobre o assunto, Deus toma uma decisão extremamente criativa e surpreendente. O Criador do Universo, que poderia escolher qualquer timbre de voz para falar com Moisés, decide utilizar a voz do pai de Moisés, um homem chamado Amram. Por que Deus optou por essa voz e não qualquer outra? Deus poderia muito bem chamá-lo com a voz de sua esposa, Tzipora, com a voz de seu sogro, Itró, com a voz da filha do faraó que o criou, ou mesmo com a voz do próprio faraó. Parece-me que existem algumas mensagens que podem ser transmitidas apenas de pais para filhos. A escola desempenha um papel importante na formação intelectual dos jovens. A sinagoga é um marco de busca espiritual. A comunidade proporciona o encontro social. No entanto, existem mensagens que somente podem ser transmitidas dentro de casa, entre pais e filhos. A mensagem implícita na escolha de Deus de falar a Moisés usando o timbre de voz de seu pai, Amram, da mesma forma que ele poderia ter optado pela voz de sua mãe, Yocheved, é de que a comunicação entre pais e filhos é única. E não existe outra forma de diálogo que a pode substituir. A festa de Pessach é a festa que consagra a comunicação de pais e filhos. Na sequência do seder, do jantar que realizamos, filhos fazem perguntas e pais proporcionam respostas. Na vida real, os papéis eventualmente invertem-se e vemos também pais encontrando respostas por meio do diálogo com seus filhos.
Nossa mensagem de Pessach é que pais e filhos dialoguem sempre e principalmente busquem falar na tonalidade apropriada. Na hora de buscar o timbre correto, não usem a voz do faraó ou o tom humilde do escravo, mas falem de coração para coração, com voz de pais e filhos. Feliz Pessach, Chag Sameach.